mais ousado, mais fiel, mais íntimo. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 9, versículo 28, diz assim: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Então, aqui a gente vê os três principais discípulos, os três principais apóstolos que acompanhavam o Senhor Jesus. Não foi uma e nem duas vezes que Jesus destacou esses três. Aqui nesse momento da transfiguração, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Em outros momentos, quando Jesus foi ali ressuscitar a filha de Jairo, Jesus chamou e deixou entrar naquela sala Pedro, Tiago e João. A gente vê também no momento do Getsêmani, em que Jesus subiu aquele monte, o Monte das Oliveiras, e ele chegou então ali no jardim, no Getsêmani, para orar. Ele se distanciou dos outros apóstolos e ele chamou à parte esses três homens, Pedro, Tiago e João, que eram os três apóstolos mais próximos do Senhor Jesus. E a gente vê que esses três, cada um deles carregava uma característica muito especial. E eu quero destacar aqui uma característica de cada um. Por exemplo, a gente vê que Pedro era o mais ousado. Várias vezes na palavra de Deus a gente vê Jesus realizando alguma coisa e o primeiro a perguntar era Pedro. Era como se Pedro fosse o porta-voz. Pedro muitas vezes nos representa porque ele faz perguntas que nós faríamos no momento. E creio que Pedro também representava ali os outros apóstolos, porque ele falava aquilo que os outros queriam falar também. Pedro, além de fazer as perguntas, ser o primeiro a fazer as perguntas, muitas vezes ele era o primeiro a responder, ele era o primeiro a agir, muitas vezes ele era muito impulsivo, ele era muito ousado. Quando Jesus veio ali andando sobre as águas, foi ele que identificou o Senhor Jesus primeiro e ele disse: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele foi, colocou o pé para fora do barco e ele andou sobre as águas. Somente dois em toda a história da humanidade puderam andar sobre as águas. O primeiro foi Jesus e o segundo foi Pedro. Algo extraordinário. Então a gente vê que Pedro era o mais ousado e a gente vê que Tiago era o mais fiel. Mas por que Tiago era o mais fiel? Em um determinado momento, a mãe de Tiago e de João, ela disse, né, permita-me que que os meus filhos, um se assente à tua mão direita e outro à tua mão esquerda. E Jesus falou que não competia a ele escolher os lugares, mas sim o Pai que reservou esses lugares, né? E aí Jesus perguntou: por um acaso vocês vão poder beber do cálice que eu beberei? Eles disseram: sim, vamos beber. Mal eles sabiam que tipo de cálice era esse. Era o cálice de sofrer pelo evangelho, era o cálice do martírio. A morte de Jesus foi sacrificial, mas a morte dos apóstolos seria martírio. E a gente vê que Tiago, dos apóstolos, ele foi o primeiro mártir. A gente vê que Estevão foi um mártir, mas ele era um diácono. Mas dos apóstolos, Tiago foi o primeiro a sofrer o martírio. A Bíblia diz que ele morreu a fio de espada. E historicamente chegam a dizer que um dos soldados que iam ali, que iam matar Tiago naquele momento, um deles parece que se converteu. E naquele momento ali, tamanha era a piedade e a unção que estava sobre a vida de Tiago, que aquele homem queria tirar a vida dele, acabou ali recebendo ao Senhor Jesus e ele também foi martirizado junto com Tiago. Isso historicamente dizem. Mas então Tiago ali ele se colocou como o primeiro mártir. Ele guardou a sua fé mesmo diante do martírio. Então digo que Tiago era o mais fiel. E nós vemos que o mais íntimo, o mais ousado era Pedro, o mais fiel Tiago e o mais íntimo João. A gente vê que no momento da Santa Ceia, em que Jesus fala uma frase muito difícil de ser dita, ele diz assim, ó, um de vocês me trairá. E aí Pedro dá uma cotoveladinha assim em João e diz para ele, pergunta aí quem é aquele que vai ser o traidor. Aí a Bíblia diz que João, ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Tamanha era a intimidade que João tinha
com Jesus. E a gente vê quando Jesus estava pendurado na cruz, o apóstolo que estava mais perto aos pés da cruz era João. E Jesus ainda falou para João cuidar de Maria como se ela fosse a mãe dele. Então nós vemos que o mais ousado, Pedro, o mais fiel, Tiago, o mais íntimo, João. Faça a sua escolha. Creio que você vai querer ser o mais ousado, vai querer ser o mais fiel e vai querer ser o mais íntimo, as três qualidades ao mesmo tempo. Então busque isso. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que a gente possa ter, Senhor, a ousadia de Pedro, Senhor, da forma correta, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos ousados na fé, a termos atitudes, Pai amado, que vão agradar a Ti, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor, nos dá graça que sejamos ousados, Pai. Assim como Pedro se levantou no dia de Pentecostes e ali ele foi o pregador daquela manhã e 3.000 pessoas se converteram em uma pregação só. Senhor, que a gente possa se levantar com ousadia, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, para as pessoas que precisam Te conhecer. Pai, nos ajuda a sermos fiéis, Pai, mesmo nos momentos mais difíceis nessa vida, mesmo diante de tentações, mesmo diante de perigos, diante do sofrimento ou até diante da morte, Pai, que a gente possa ser mais fiel, assim como Tiago, que ali se colocou diante da morte, ele deu a sua vida, mas não negou a fé. Nos ajuda a sermos mais fiéis, Senhor. Pai amado, que também a gente possa ser mais íntimo, que a gente possa se aproximar do Senhor Jesus, assim como João, que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus e ali ele ouviu as batidas do coração de Cristo e provavelmente foi ali que ele recebeu a revelação para escrever a abertura do evangelho que leva o seu nome dizendo: o verbo se fez carne. Ele ouviu as batidas do coração de Deus. Senhor, que a gente possa ter essa intimidade contigo também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa manhã, obrigado por acrescentar a nossa fé dia após dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você envie para alguém que está precisando receber uma palavra de Deus. Peço que você visite o meu site prlucasfranco.com e faça um teste ali um mês, sem compromisso nenhum, da plataforma do curso bíblico e teológico Fundamentos por apenas R$ 12,90. Você vai ter ali disponível 113 aulas de excelente qualidade, e-books com conteúdo escrito de cada uma das aulas, tudo com excelente qualidade e vai estar ali a um clique de você. Então, mergulhe no conhecimento da palavra do Senhor, queira expandir a sua fé, expandir o seu conhecimento e também ter mais intimidade com Deus através do curso bíblico e teológico Fundamentos. Como falei, apenas R$ 12,90 o teste do primeiro mês. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, deixa aí o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar nossos vídeos para pessoas que ainda não nos conhecem e quem sabe ainda nem ouviram a palavra de Deus. E ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.